Olá, queridos ouvintes, queridos amigos que nos acompanham todos os sábados. Está começando agora o programa Ferramentas da Consciência. Eu sou Caterine Smela e tenho aqui comigo o Dr. José Otávio, faz parte integrante já cativa aqui desse programa. Bom dia. Se vocês não sabem, acredito que sim, o Dr. José Otávio é médico. Fala um pouquinho pra gente da sua formação, Dr. José Otávio. Bom, fiz a faculdade de medicina da Unesp, Botucatu, né? Universidade Estadual Paulista, de 91 a 96. Após o término da faculdade, fiz 2 especializações, né? Cirurgia geral aqui em São Paulo, durante 2 anos. Depois, durante 2 anos, realizei um sonho, que era fazer a especialização em cirurgia do aparelho digestivo. Fiz no Hospital Heliópolis com o Dr. Braulio, né? Grande professor. E após isso, eu fiz uma pós-graduação em doenças funcionais do aparelho digestivo e também toda a parte de aparelhagem, de diagnóstico, manometria, pH-metria, e foi seguindo. Depois conheci o trabalho do Dr. Sérgio Paniza, fiz uma especialização em fitoterapia com ele e após isso 2 anos muito importantes da medicina chinesa. Ou seja, pelo que vocês estão percebendo, o Dr. José Otávio é um médico integrativo, né? Você acredita muito nessa questão da gente integrar todas as ciências para fazer um diagnóstico e cuidar do paciente de uma forma mais integral mesmo, né? Porque somos realmente organismos complexos, né? E somos a junção de todos os corpos, né? O Gasparetto falava que tudo era corpo. Então, o corpo mental, o corpo energético, o corpo espiritual, o corpo físico e o corpo também emocional. Emocional. Isso tem muito a ver com o tema de hoje. E o Ferramentas da Consciência está trazendo um tema tão importante como esse hoje, que é diabetes, porque, na verdade, quando a gente pensa em expansão da consciência, quando a gente pensa em se conectar com algo maior, a gente precisa ter as nossas ferramentas funcionando plenamente. E o corpo, se o corpo não estiver funcionando da maneira devida, ou se ele não tiver com toda a sua capacidade de funcionamento, ele, além dele não ajudar nessa conexão, ele vai atrapalhar, né, doutor José Otávio? Porque, na verdade, nós somos pilhas, né? Nós somos corpos elétricos e químicos. Então, essa bateria tem que estar funcionando muito bem. Porque se não estiver funcionando bem, nós não temos a neuroplasticidade, né? Que é o aumento de conexões, a expansão da consciência e acessar até as nossas intuições. Sim, e para isso é muito importante se conhecer. Isso. Então, se a gente conhece o que é diabetes, se a gente conhece o que é pré-diabetes, né? A gente está agora voltado só para quem está passando por essa questão, né? O corpo apresenta várias questões, mas hoje nós vamos falar da diabetes. Conhecer o que ver os sintomas. É muito importante a gente conhecer o nosso corpo, né? O autoconhecimento como um todo, né? E Sócrates já há 400 anos antes de Cristo falava que a importância, né, do conheça-te a ti mesmo, né? Então a importância desse autoconhecimento em todas as nossas esferas, né? Uhum. Porque nós somos realmente a junção de todos esses corpos e tudo imbuído de uma consciência coletiva, né? Se nós nos melhoramos, nós acrescentamos a consciência coletiva. Verdade. Se nós não melhoramos, nós estamos realmente sem condições de um próprio cuidado, nós não acrescentamos nada. A gente vai ficar ali no nosso probleminha só, né? Infelizmente. E me fala, o que é diabetes? Vamos começar assim a conversar sobre isso. O que é diabetes? Quais são e antes da diabetes vem sempre a pré-diabetes, né? Por onde a gente começa? Na verdade, a diabetes é um descontrole, né? Seria uma falta de controle de um sistema que a gente fala de sistema glicídico. Então é o controle do açúcar, aonde ele entra, como ele é produzido, como ele é eliminado. Então toda essa mecânica ela tem um descontrole tanto no pré como no diabetes. Hoje a gente sabe que no Brasil 30% da população é diabética. Não se tem ainda a proporção de pré-diabetes, mas não deve estar muito longe disso. Se há um passo a passo do pré-diabetes para o diabetes, normalmente sim.
Mas o problema é o diagnóstico e também Certo. saber quando é que começa esse descontrole. Então, se a gente imaginar, fazer uma metáfora, né? Que nem o Dr. Laí Ribeiro sempre gosta de metáforas. As né? metáforas são excelentes para a gente entender os processos, né? Então, lá na nossa palestra, né, no Espaço Alcalino, essa palestra já ocorreu no Espaço Alcalino, inclusive está no canal do YouTube da Consciência, né? Podemos assistir também, né? Caso vocês queiram. A palestra inteira. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o que foi conversado. Então, se nós imaginarmos que aqui na Avenida Paulista a velocidade máxima de tráfego é 50, se todas as vezes que eu passo nessa avenida eu passo sempre a 70, 70, 70, eu vou tomar uma multa. No nosso corpo, essa multa ela chama-se dano oxidativo. Tá? Se, diferentemente disso, toda vez que eu passo que deveria passar a 50, eu não passo a 70, eu passo a 90, a 100. O que me indica isso? Eu estou extrapolando os limites do tráfego. No meu corpo, eu estou extrapolando os limites do que é o cuidado com o açúcar. E até usando a sua metáfora, se eu ultrapassar os limites várias vezes e receber várias multas, uma hora eu perco a carteira, né? Com a carteira. E, na verdade, no diabetes, o que acontece quando eu vou perder a carteira? Eu tenho uma complicação. E pode ser uma complicação fatal. Então, o diabetes complica com perda da visão, com perda de um dos rins ou até de 2 rins, né? A pessoa vai parar na diálise, perda de um dedo, perda de uma parte do corpo, por desfuncionalização, por parar de funcionar. Por quê? Porque o diabetes ele é um mecanismo de inflamação sistêmica. Então, se nós pensarmos que todas as doenças crônicas hoje em dia são vistas do ponto de vista integrativo como inflamações crônicas, a gente imagina que há uma inflamação no corpo há muitos anos. A gente fala de inflamação crônica de baixo impacto, de baixa intensidade. Se isso não é resolvido, as coisas vão começando a aparecer. Então pode vir um diabetes, pode vir hipertensão, pode vir o triglicérides aumentado, pode vir um câncer, né? Então todos esses quadros, o Alzheimer, hoje ele é encarado, né, como uma doença inflamatória. Então é uma inflamação. Ou seja, por diversos momentos eu estou passando do limite ali. Exatamente. Eu estou passando acima da velocidade que meu corpo consegue dar conta, né? Consegue fazer toda essa assimilação e jogar para fora essa toxina e eu vou ficando acumulando, então. Porque ele tenta o tempo todo equilibrar. Só que nós muitas vezes não percebemos. E eu também tenho um outro viés, né? Eu acho que as pessoas percebem, mas elas perderam tanto contato consigo mesmas, com os sinais que o corpo apresenta, que a pessoa ela se fechou, né? Ou ela desacreditou no que o corpo diz, por vários motivos, então ela diz que não percebe. Mas na verdade, se for fazer algumas perguntinhas, havia um mal-estar, havia uma dor, havia uma sensação de peso, de desequilíbrio, há alguma coisa. E o corpo tenta fazer esse equilíbrio através da insulina. É por isso que a insulina, quando a gente fala diabetes, a gente já vai para a insulina. Não digo a insulina que a gente toma depois que está com quadro de diabetes. Mas a insulina é produzida pelo corpo, né, doutor José Otávio? Então, nós pensarmos que o pâncreas, né, é um órgão único, já vemos que ele tem uma importância dentro do corpo. Sim. E ele produz a insulina, ele produz o glucagon, ele produz a somatostatina, ele produz enzimas digestivas, né? Que se nós não tivermos essas enzimas digestivas, nós não conseguimos digerir as gorduras e algumas proteínas. Então é uma glândula bastante complexa, muito importante. No controle da glicemia, do açúcar no sangue, a insulina e o glucagon são os mais importantes. Eles fazem o contraponto. Então, se eu tenho uma taxa de açúcar muito alta, ou seja, eu tenho pico, né, o famoso pico glicêmico, Sim. eu tenho o estímulo à liberação da insulina. Por quê? Ela vai pegar esse excesso de açúcar e fazer o que ela tem que fazer, que é colocar dentro da célula, para gerar o quê? Energia. O glucagon ele vai ser acionado quando a pessoa tiver sem açúcar no sangue. Então ele é acionado para aumentar a taxa glicêmica, para poder preservar a energia que as células precisam para funcionar. Certo. Né? E dentro da célula a gente sabe que existe a mitocôndria. Então esse açúcar, essa energia, ela é gerada dentro da mitocôndria na forma de ATP. E quando que o corpo para de produzir essa insulina ou quando que é necessário a gente fazer reposição de insulina? Então, no diabetes tipo 1, muitas vezes ao nascimento é detectado que esse pâncreas, né, daquela pessoa não funciona, então não produz insulina, normalmente não produz nada ou produz muito pouco.
Então, diabetes tipo 1 nós não vamos abordar. É algo mais específico para um endocrinologista. Que é algo que é nato, né? Então a pessoa já nasce com uma questão nesse órgão específico que vai criar essas dificuldades. O que a gente está trazendo aqui são dificuldades geradas pelo diabetes tipo 2, né? Que ela é adquirida ao longo da vida. Ao longo da vida, e a gente fala que não só o diabetes, como a hipertensão, como o triglicérides, como o câncer, ele é resultante de uma síndrome metabólica. O que é essa síndrome metabólica muito falada? É a incapacidade dessa insulina produzida no pâncreas de fazer a função, de funcionar. Por quê? Cada vez que você tem esse pico glicêmico, há a liberação de insulina. Então, imagina ao decorrer do dia, nós exagerarmos em uso de processados, ultraprocessados, carboidratos demais, toda vez é estímulo, toda vez tem um estímulo, essa insulina, ela começa a ser produzida em quantidades menores e para de funcionar. Porque de tanto que ela é jogada na circulação, a casinha, né, o receptor que a gente fala, que tem que ter o contato entre a insulina e o receptor, para essa glicose entrar para dentro da célula, ela estressa, então ela para de funcionar. Essa casinha ela se fecha, literalmente, essa insulina bate, volta e ela tem que ser degradada em outras substâncias. Você até na palestra fez uma outra metáfora sobre essa casinha, que é como se a gente imaginar ali a saída do metrô, né? Que a gente tem a porta do metrô e a gente tem aquele monte de gente para entrar. Então acaba criando um processo de não conseguir entrar mais na célula, né? De impossibilidade. Então você tem muita coisa querendo entrar numa portinha muito pequena, né? E gente querendo ultrapassar aquela porta para poder entrar no metrô, né? Sim. Então a gente pensa que realmente é um estresse. Então esse excesso de carboidrato, ele gera um estresse metabólico. Ele gera o quê? Um dano oxidativo, né? Tudo que é oxidado é aquilo que está sendo a mais colocado na circulação. Isso gera, então, um estresse oxidativo, isso gera radicais livres, vai envelhecendo a pessoa e a inflamação que já está iniciada, ela é perpetuada. Agora, eu tô lá na minha casa, tô ouvindo esse programa, eu posso estar suspeitando que eu tô com pré-diabetes ou que já tô até com diabetes. O que eu posso estar sentindo que vai me trazer, opa, vou ligar uma luzinha vermelha, opa, deixa eu pensar em marcar aqui uma consulta com um médico. O que a gente pode estar sentindo, o que é muito característico da diabetes para eu suspeitar? Então, são os 3 poli, né? Então, nós falamos que é o poli, a polifagia, aquela vontade de comer muito, a polidípsia, que é aquela sede excessiva, sede que passa do normal, a pessoa percebe que não está normal aquela sede, e o fato de ir muitas vezes ao banheiro, então a poliúria, que é urinar muito e muitas vezes, não ir toda vez e pouquinho cada vez, não, é ir e fazer muito, além do que se hidratou. Então esses 3 polis, né, a poliúria, que é urinar demais, a polidípsia, que é a sede excessiva, e a polifagia, que é a sede, a fome sem controle, não precisam ter os 3 juntos. Mas se tivermos os 3 juntos, há quase uma certeza absoluta do diabetes. Olha que interessante. Então, se você que está, né, de repente aí com esses sintomas, tem alguns outros também, né, que a gente pode trazer que são menos impactantes, mas tem outros sintomas também, né? Cansaço excessivo. Eu falei do ganho de peso, né? Normalmente a gente fala de ganho de peso, é um sinal, mas pode haver perda de peso também, uma perda de peso que não se entende, né? Se procura vários médicos e há uma perda de peso. Quer dizer, você não mudou sua alimentação, você não está fazendo o mesmo tanto de atividade física, você percebe que tem uma perda. Isso tem também disfunções, né, sexuais, então, para o homem, a dificuldade de ereção, para a mulher, a dificuldade de atingir o orgasmo, para a mulher, infecções vaginais ou urinárias de repetição, né? Aquilo é tratado, é controlado, daqui a pouco retorna, volta. Sim. Então, e visão turva, né? Visão turva, rebaixamento, né, da visão, uma visão que a pessoa começa a ver pontinhos brilhantes, pontinhos escuros, às vezes pode até abrir, né, o quadro com um quadro de retina, então a pessoa pode ter até um descolamento de retina, né? Olha que coisa, bastante coisa pra gente prestar atenção. Ela perde um quadrante hein? da visão, né? Falta de cicatrização, né? Uma ferida que não cicatriza. Isso então são sinais mesmo. indiretos. Se você que está ouvindo a gente quer fazer uma pergunta aqui para o Dr. José Otávio, eu vou passar o telefone e daqui a pouquinho a gente abre para fazer uma pergunta. É o 11 3171 0221. Ele vai responder tua questão aqui ao vivo, tá? Então liga pra gente, passa a sua dúvida. E com relação aos exames, a gente pode prestar atenção em 2 exames, né? Que o mais comum é a glicemia de jejum,
mas alguns equívocos, né, que a gente percebe, que a glicemia de jejum deve ser feita com 8 horas e não com 12. Com 12, ela vai retardar o diagnóstico de um possível diabetes, então a glicemia em jejum deve ser feita com um período de 8 horas, e o que chama muito atenção às vezes, porque a glicemia às vezes pode estar errada, né? Coleta no horário errado, às vezes algum problema na análise, mas o que impacta normalmente é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada quando tem aquele pico de açúcar, é a glicação da hemoglobina, que é a nossa proteína da série vermelha do sangue. Quando essa hemoglobina ela é glicada, ela é praticamente açucarada, ela para de funcionar. E isso aparece no exame de sangue. Então, toda vez que você tem um pico de açúcar acima de 140, todas as vezes que tem esse pico, essa hemoglobina é alterada e dá para a gente marcar dentro dos exames, num período de 90 a 120 dias, quantas vezes a pessoa teve o pico glicêmico. Isso é um número que a gente consegue identificar. Entendi. Muito, muito bacana. A gente já falou, né, do que é a insulina também, é uma coisa bem, bem relevante, assim, para a gente pensar, né? Você tem mais alguma coisa para falar sobre... A insulina, normalmente, quando a gente tem aquele cansaço demasiado após o alimento, né, uma refeição exagerada, né, aquele cansaço que nós temos também pode ser interpretado como um pico, né, um extravasamento de insulina no sangue exagerado. Então é bom olhar para isso, né? O que é que eu estou comendo, como eu venho me alimentando, quanto tempo eu estou fora do peso, eu como nervoso, eu como estressado. Eu paro para comer, né? Eu paro para comer. Eu só engulo a comida. Exatamente. Né? Isso é uma coisa bem... vamos pensar agora, então, você falou que beber muita água, fazer muito xixi, também é característica de diabetes. Eu não consumir água, isso gera um fator de risco para esse desenvolvimento? Porque a água é um desintoxificante, né? E na verdade, além de ser um desintoxificante, ele é um tamponador, né? Ele é um tamponador, então ele é um grande diluidor. Então se você tem um pico, vamos supor que houve uma hiperglicemia, você fez uma dieta com quantidade de açúcar muito alta. Se você estiver bem hidratado, essa manifestação, essa consequência vai ser um pouquinho atenuada. Tá? É lógico que não vai resolver, só a hidratação não vai resolver. Há uma necessidade de uma mudança de hábito intestinal, que é importante, e também um hábito alimentar. Porque o intestino também tem muito a ver. Né? Dentro do intestino, dependendo da nossa refeição, são liberados hormônios. Esses hormônios atuam no cérebro. O cérebro, existe o centro da fome. Então, se o intestino estiver inflamado, essa comunicação com o centro da fome também está alterada. Entendi. Então, podemos ter mais fome e menos saciedade. E você já falou também que os idosos, né, quando a gente vai chegando na terceira idade, a gente perde um pouco essa associação com os sintomas de sede e fome, né? Então, prestar atenção também nessa parte, né? Porque há uma alteração cerebral em que o idoso ele tem menos percepção da sede. E muitas vezes ele vem com aquela bagagem familiar, eu tenho que tomar água quando tenho sede. Aí eu explico que não. Quando a gente está com sede, já está desidratado. O sintoma de sede já é um sinal de desidratação. No cérebro, o centro da sede e o centro da fome estão colados. Então, se eu não bebo, eu não tenho fome. Se eu não como, eu não tenho sede. Olha. Então, muitos idosos que param de beber água ou bebem menos do que beberiam, param de comer também têm menos apetite. E é uma queixa muito frequente. Pensando na dieta, quando a gente fala em diabetes, a dieta também é uma coisa que vem logo assim em voga, né? A gente presta muita atenção. Diabético tem que fazer uma certa restrição de alimentos por conta exatamente dessa carga glicêmica para a produção, né, exagerada da insulina. Se a insulina não está funcionando, quanto mais a gente liberar isso, menos vai funcionar. O que a gente poderia dizer assim, qual seria uma alimentação ideal para um quadro de quem está apresentando diabetes? Existem várias opções, né? Eu gosto muito da cetogênica, dieta cetogênica, tem a paleolítica, tem a Atkins, né? Tem uma quantidade muito grande de dietas. Todas têm em comum a redução de algum tipo de carboidrato. Não são todos, né? Mas algum tipo que... A gente tem que diminuir o volume.
né, da ingestão de carboidratos, né, a proporção. A cetogênica eu gosto muito porque ela advoga uma proporção menor do que 5%. E o uso de carboidratos inteligentes, né? Sim. Mas o que a cetogênica traz? Porque a gente precisa ter um combustível. Sim. O que a cetogênica traz, né? Como a paleolítica, as gorduras, né? Como a mediterrânea, né? Gorduras saudáveis, o azeite, o peixe, o abacate, as castanhas. Então tudo isso vai entrar e vai estimular as mitocôndrias dentro da célula a produzir a energia que nós precisamos. Então ninguém vai ficar fraco, sem condições de trabalhar, de fazer práticas esportivas. Não. A gente está usando um combustível melhor do que o combustível que é o açúcar. Não, e a gente fala da carga nutricional desse tipo de alimentação, né, doutor? Porque o que acontece? Quando a gente come muito ultraprocessados, pães, macarrão, além de terem um excesso gigantesco, praticamente 100% carboidrato, eles não trazem vitaminas, sais minerais, né? Pelo contrário, né? Eles tiram minerais e vitaminas do nosso corpo, né? O açúcar é um grande varredor das vitaminas, né? E as gorduras não. As gorduras têm uma composição que, além de nos dar energia, vão associar as vitaminas e vão facilitar a absorção de sais minerais. O Pedro está avisando a gente que tem um ouvinte no ar. Alô, bom dia. Bom dia. Oi, quem fala? Vani. Oi, desculpa, não te ouvi. Vani. Vani. Vânia. Vânia. Oi. Tudo bom com você? Bem, Ah, então tá bom. Vânia, fique à vontade, pode fazer sua pergunta para o doutor. ele falou de abacate agora. Esse abacate, ele deve ser consumido sem açúcar e sem bater no liquidificador com leite? E outra pergunta também. O amendoim tem um óleo. Esse óleo pode ser consumido, aquele óleo do amendoim que fica no amendoim? A gente vai responder a tua pergunta no ar, tá bom? Muito obrigada pela tua participação. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Vânia, né? Isso. Vânia, ótimas perguntas, né? O abacate, muito boas mesmo. Ele é um alimento funcional, ele não é um alimento só, né? A gente chama ele de alimento funcional porque, na verdade, ele é um nutracêutico. Ele é rico em vitamina E, ele é rico em glutationa, que é um grande antioxidante, né? Que faz muita falta pra gente, inclusive para os diabéticos. O abacate deve ser comido in natura. Não pode se colocar açúcar, não pode bater no liquidificador. Por quê? Porque a gente diminui o número de fibras na nossa ingestão, tá? Com relação ao amendoim, o amendoim é um alimento muito importante. Há toda uma polêmica com relação à contaminação do amendoim brasileiro, né? E eu acredito que não dá para a gente ser tão radical assim. O amendoim, ele tem gorduras insaturadas. O óleo do amendoim é muito bom. A questão toda é que precisa ver dentro da composição nutricional do que você vai usar a quantidade de carboidratos, porque normalmente tem carboidratos junto, né? Então seria bom uma pasta de amendoim ou um amendoim com o mínimo de carboidratos possíveis, porque aí você vai conseguir absorver e aproveitar todas as propriedades benéficas do amendoim. Sem adição de açúcar, né? Sem adição de açúcar. E a gente sabe que o nosso paladar está muito adaptado ao açúcar hoje em dia. Mas depois de um certo período, quando você retira, você começa até a sentir sabores que você não sentia antes, né? Sim, na minha experiência, quando eu tirei o açúcar do café, eu comecei a sentir tons que eu não sentia desde a adolescência. Ou seja, você consegue estabelecer a diferença entre o tom cítrico, o tom alcalino, o azedo, o amargo, o apimentado. Porque quando você usa muito açúcar e muitas vezes até adoçantes, eles bagunçam esse sistema de percepção dos alimentos, né? E quando eu tirei o açúcar do café, eu percebi que minha audição melhorou, a minha visão melhorou, o meu olfato melhorou e o cansaço que eu tinha melhorou. Esse programa de hoje ele foi baseado numa palestra que aconteceu no Espaço Alcalino. Se você ainda não conhece, siga lá, @espacoalcalino. São palestras todos os meses, primeiro sábado. Hoje nós vamos ter uma lá de hipertensão. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente. E a palestra completa com o Dr. José Otávio está disponível no nosso canal do YouTube, que é Consciência 81. Doutor José Otávio, eu quero agradecer sua presença. O tema é extenso, o período é curto, mas espero que tenha clareado para alguém que está lá. Uma grande oportunidade. Obrigado e obrigado por vocês nos assistirem também. Foi um grande prazer. A gente se encontra aqui no Ferramentas da Consciência, sábado às 11h30. Um beijo.